Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Roberto, de Geografia, e mais uma aula, e só que dessa vez sobre domínios morfoclimáticos. E o que é isso? É o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vem comigo. Então, pessoal, nós vimos em diversas aulas, né, as questões de relevo, o clima, os biomas, a vegetação. E agora nós vamos unir tudo isso, vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos, tá ok? Nós vamos ver como que se dá essa relação entre o clima, a vegetação, os solos, tá bom? Então vamos trazer aqui alguns domínios, né? Vamos explicar eles de maneira bem resumida, de maneira bem simples, para você poder entender esses conceitos e poder aplicar eles durante suas aulas, seus trabalhos, tá bom? Então, vamos ao quadro? Vamos lá. Então, alunos, temos aqui o nosso tema da aula, ok? Os domínios morfoclimáticos. E aqui eu trouxe um pequeno mapa para explicar que existem 6 domínios. Nós não vamos ver todos eles, né? Porque o nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu posso falar sobre cada um deles assim, citar. Temos o domínio amazônico, nós temos o cerrado, ok? Temos os mares de morros, temos a caatinga, perdão, mares de morro, temos a caatinga, tá? As araucárias, cadê? Aqui, as pradarias, tá bom? Pradarias, araucárias, caatinga, cerrado, domínio amazônico, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar alguns desses domínios morfoclimáticos, tá bom? Vamos começar aqui com o domínio amazônico, tá bom? Mas vamos falar sobre alguns desses elementos que compõem esses domínios, tá bom? Vamos lá, vamos ao slide. Então aqui, o clima influencia na vegetação e no relevo, é o que nós vamos ver hoje. Podemos ver ali, né, uma área com chuvas abundantes, né, e uma floresta mais diversificada, e nas duas imagens embaixo temos uma área mais seca e a consequência disso no relevo, tá ok? Então já podemos perceber por essas imagens que existe uma relação entre os elementos, tá? Que eu citei agora há pouco, o clima, vegetação, o solo. Então, pessoal, vamos ver hoje o nosso primeiro bioma é o bioma amazônico, tá ok? Ele é o maior, tá? E ele tem algumas características bem interessantes. Primeiro, ele tem um clima equatorial. Mas o que é o clima equatorial? Ele é um clima quente, bem quente, úmido e com chuvas abundantes. Por isso, né, a gente pode ver aqui no slide, segundo aqui, a gente pode perceber que a vegetação desse domínio amazônico, ele é mais exuberante. Inclusive, as árvores têm folhas latifoliadas, são folhas largas, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, devido ao fato de ter um clima quente e úmido, com chuvas abundantes quase o ano inteiro, né, esse domínio ele possui assim, uma bacia hidrográfica bem extensa, né? O volume de águas dessa região é muito grande. E isso incide também na questão pluvial e fluvial, coisa que eu já expliquei, mas vamos à revisão. Pluvial é o quê? A água da chuva. Fluvial, a água dos rios. Então, chove bastante nesse domínio, tá bom? E tem uma abundância de rios também. Então, temos aí um clima que ele é quente e úmido, com índice pluviométrico, com P, bem alto, tá ok? Existe uma ampla rede de bacias hidrográficas, rio, águas fluviais, quase que eu esqueço também, ó, até eu confundo às vezes, tá ok? Então isso faz com que a vegetação seja bastante abundante. Porém, o solo da Amazônia, né, no caso, perdão, do domínio amazônico ali, concentrando-se basicamente pegando a parte da floresta amazônica, é um solo pobre. Mas espera aí, professor, como que a floresta amazônica tem aquela floresta tão exuberante, extensa, com vida animal, vegetal, tem uma fauna e flora? Lembra também desses termos? Fauna, vida animal, e flora, vida
vegetal. Como que ele pode ter todo esse ecossistema se o solo dele é pobre? É simples, existe um processo de retroalimentação, tá? A própria floresta, ela se alimenta dela mesma, mas como assim? Através da reciclagem de nutrientes, tá bom? Que é o quê? As folhas, os galhos das árvores, carcaça de animais mortos, as próprias fezes dos animais também compõem um material orgânico que alimenta a própria floresta, tá ok? Então, alunos, vamos agora ao próximo bioma, que no caso é a Caatinga, tá ok? Vamos aqui, vamos viajar pelo Brasil, né? E quais são as características, né? Vamos aqui ver no slide, na imagem, que vai ajudar vocês. Vocês podem perceber que é um clima seco, né? Tem um tipo de vegetação, ali temos um cacto e um solo rochoso. Por que isso ocorre? Vem aqui para mim. E por que isso ocorre? O clima desse domínio da Caatinga, ele é o clima semiárido, tá? Que é um clima extremamente seco, tá? Com pouquíssimas chuvas. Isso faz com que isso acaba gerando consequências no solo e na vegetação. Por quê? Essa área é uma área, né, esse domínio, né, da Caatinga é uma área que, como a chuva, o índice pluviométrico, pessoal, pluvial, chuva, ok? Ele é muito baixo, muito escasso, o solo acaba ficando rochoso e quebradiço, tá? E a vegetação, ela acaba tendo que se adaptar a esse ambiente. Quer ver? Vamos voltar rapidinho ao slide, só para vocês perceberem. Vamos lá? Tá vendo a imagem ali do meio ali? Temos um cacto. Um cacto, ele substitui as folhas, né, pelos espinhos, porque o espinho acaba fazendo com que ele não perca água através da transpiração. Então, ele acumula bastante água. Então, é comum nessas regiões, né, às vezes as pessoas usam esses cactos para conseguir um pouco de água durante as suas viagens, tá ok? Então, podemos perceber que como que esse domínio, ele causa uma transformação no seu ambiente, isso se reflete na vegetação, ok? A gente viu ali um tipo de vegetação dessa área. O solo, que ele é um solo bastante castigado, né? Ele é seco, ele é quebradiço, tá ok? E por que isso acontece também? Vamos aqui rapidinho, aqui no slide, tá vendo? Temos aí o Planalto da Borborema, tá ok? Temos aí as nuvens, né? E acontece o quê? Esse planalto, ele é uma barreira natural das nuvens que vem do oceano, que traz um vento mais fresco, chamado de ventos alísios. Então, as chuvas, elas se acumulam ali nas montanhas e dificulta a passagem dessas nuvens para o outro lado, onde fica ali o sertão, que tem esse domínio que a gente viu agora, da Caatinga. Então, o vento que vai para o outro lado, ele vai seco e quente. Então, por isso que as chuvas são bastante escassas. E esse acúmulo de nuvens ali próximo ao morro, às montanhas, aos planaltos, elas vão se acumulando ali, e aí quando ocorre a precipitação, né, esse tipo de chuva que ocorre ali próximo aos morros, a gente chama de chuvas orográficas, tá bom? Pode voltar aqui para mim. Então, tivemos mais um pequeno resumo de mais um domínio. Vamos para o próximo aqui. Qual seria, vamos lá, qual será o próximo bioma que a gente vai falar? Vamos aos mares de morros, ok? Então, alunos, esse domínio, né, ele basicamente ocupa, como vocês podem perceber aqui, o litoral, tá? E eu vou focar mais na questão da região sudeste para facilitar, né, o entendimento. Então, quais são as principais características desse domínio? O clima, ele é um tropical úmido. Por que tropical úmido? Porque o clima que predomina em boa parte do Brasil é o tropical e suas variantes. Temos o tropical seco, temos o de altitude e o úmido. Por quê? Porque esse domínio, ele fica próximo ao mar, né? Ele próximo ao litoral, às encostas. Então, ele é um clima um pouco mais úmido e mais chuvoso do que outros tipos de variantes desse clima, tá ok?
Eu tenho aqui um slide para mostrar para vocês, tá vendo? O clima tropical e suas variantes, tá vendo? Temos ali o litorâneo, tá? Próximo ao mar, né? Tem aquela a brisa marítima, né? Quando a gente vai em áreas onde tem praia, né? Nossa, aqui o clima é mais fresco, tem essa brisa que é mais gelada, que a gente costuma falar. Por quê? Próximo ao oceano tem esses ventos mais frescos. E o clima tropical seco, né? Que ele já é um clima mais distante, né? Da costa, então o vento ele é bem mais seco do que o vento do tropical litorâneo, tá ok? Aí pode voltar aqui para mim. Então, nesse domínio aqui, nós temos camadas de morros, né? Que eles vão tem esse formato que parece uma metade de uma laranja, e aí tem esse nome, mares de morros. Mas quais são as características, né? Como eu falei, temos um clima tropical úmido, mais fresco, devido à sua proximidade ao oceano. A mata, ela é bem diversificada, apesar da Mata Atlântica, esse é o nome, né, da vegetação desse domínio, apesar da Mata Atlântica ter sido praticamente devastada do território, porque como ela fica próxima aqui à encosta, foi a área que mais foi ocupada e povoada, né? Sofreu processo de antropização, que é o processo de ocupação humana, chama-se processo antrópico, tá ok? Temos mais um bioma também que a gente pode falar, se não me engano, é o cerrado, tá aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui no slide para vocês terem uma ideiazinha aí, ó. Então, pessoal, temos aí o slide do cerrado, esse domínio morfológico, que acontece o seguinte, você pode perceber que o formato dessa árvore, ela é meio retorcida, né? Ela é meio assim, ela se contorce um pouquinho, mas tem um motivo para isso, pode voltar aqui para mim. É que nesse domínio, nós temos um clima tropical típico, que é como? Ele se dá com duas estações bem definidas. Uma estação muito quente, né? Com chuvas, com aquelas famosas pancadas de chuva, e um inverno muito seco. Então, essa alternância de uma temperatura muito quente, depois esfria, tem um período que chove bastante, outro que não chove, essa diferença, né, essas consequências de ter um clima que ora é muito quente, ora é frio, ora tem chuvas abundantes, ora ele é seco, acaba fazendo com que o solo ele fique desgastado e com poucos nutrientes. Na verdade, o solo, né, de boa parte do cerrado, ele tem muito alumínio, então ele é pobre em nutrientes para as árvores. Então, isso é uma das causas dela ter esse formato mais, como eu vou explicar, retorcido, tá bom? Então, pessoal, nós vimos aqui, né, demos um pequeno exemplo, um pequeno resumo do bioma, do domínio morfoclimático amazônico. Nós vimos também a caatinga, vimos o cerrado e vimos os mares de morros, tá ok? E podemos observar como que o clima, vegetação, relevo, o solo, eles têm essa relação entre eles, um interfere no outro, tá ok? Então vamos agora finalizar com um desafio, vamos lá? Vamos ao desafio. Qual das imagens abaixo representa uma paisagem que sofre a ação de um clima semiárido? Então temos 3 paisagens e uma delas, né, é uma consequência do clima semiárido que nós vimos aqui hoje, tá ok? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Tempo, 5 segundos. E aí, conseguiram? Qual é a resposta? Será A, será a B ou será a C? Pessoal, a resposta é a A. Podemos observar ali na imagem A que nós temos ali, né, uma vegetação pobre, uma vegetação com pouca variedade, um solo mais desgastado, que isso é consequência de um clima mais seco, tá ok? Com poucas chuvas. Que cor
que corresponde ao semiárido. Então, alunos, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula, né? Continuem assistindo às aulas da rede, acessem o aplicativo Rio Educa, tá? E todas as dúvidas, vocês conversem com seus professores, pesquisem mais, estudem, tirem suas dúvidas, tá? Que nós nos veremos nas próximas aulas, tá bom? Então, vou me despedir e até a próxima.